Seja bem-vindo. No início do nosso trabalho, nós fizemos uma pesquisa intitulada Pesquisando a Educação da Diversidade nos Documentos Institucionais do IFTM. Demos início ao levantamento bibliográfico quanto a documentos, regulamentos vigentes no Instituto Federal do Triângulo Mineiro quanto à educação étnico-racial. Observamos, a princípio, que em novembro de 2012, mediante a resolução número 43/2012, elaborou-se a regulamentação do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, NEAB. Assim, o NEAB teve por finalidade a implementação à Lei 11.645/2008, que institui a obrigatoriedade de incluir no currículo oficial da rede de ensino a temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, onde os conteúdos quanto à cultura afro-brasileira deve ser ministrado no currículo escolar nas disciplinas de Educação Artística, Literatura e História Brasileira. Dentre os principais objetivos do NEAB, temos a divulgação quanto à importância da cultura negra e indígena na formação cultural brasileira, a realização de atividades de extensão, encontros de reflexão e capacitação, intercâmbio entre campos e escolas, dentre outras. Para tanto, se abarcou na organização de atividades no IFTM a contemplar aos aspectos culturais e sociais da cultura brasileira, como, por exemplo, o 4º Seminário NEAB, em setembro desse ano, com o tema Corpos às Margens, Violência Estético-Política de Negros e Índios, onde se abordaram para palestras mulheres negras e indígenas, nosso território, nosso corpo, nossa luta. Um segundo documento de relevância no tema encontrado foi a Resolução 63/2014, a qual trata do regulamento da organização didático-pedagógica dos cursos técnicos de nível médio e de graduação do IFTM. No seu artigo 35, é informado que nos projetos pedagógicos propostos na instituição devem conter a inclusão social previsto no núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas, a programar ações previstas na Lei 11.645/2008. Um outro documento é o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, 2019-2023, que nos informa também quanto à preocupação quanto à oferta de serviços e recursos que garantam acesso à educação de qualidade para todos, independentemente da sua condição social, física, financeira ou racial, no qual o NEAB do IFTM é responsável por acompanhar as ações de implementação da temática histórica e cultural afro-brasileira e indígena. A segunda parte do nosso trabalho que iremos apresentar é sobre a importância das políticas públicas que propuseram a educação das diversidades e a importância da escola colocá-las em prática. As políticas voltadas para a diversidade assumem uma responsabilidade social e política não somente dos cidadãos comuns, mas dos governos e das políticas públicas. E ela vem acontecendo cada vez mais, não só no setor público, mas também no mercado e no mundo privado. Nos últimos anos, o debate sobre a diversidade passou a ocupar mais espaço acadêmico, tornando-se uma preocupação social, política e acadêmica em vários lugares do mundo. É uma temática de suma importância a ser discutida nas escolas, devido ao seu trabalho de denúncia às violações de direitos, discriminação,
preconceitos e ainda passam a exercer maior controle público das políticas construídas pelo Estado para atender esses mesmos direitos. Ensinar a importância do respeito que se deve ter com as diferenças dos colegas no ambiente escolar é de fundamental importância. Esse ensino deve ser aplicado desde os primeiros anos de escolaridade. É importante gerar discussão e reflexão da diversidade presente na escola, identificando fatores que geram exclusões, situações de preconceitos e discriminações. O fomento ao diálogo e reflexão sobre a atuação dos professores e pedagogos nessa questão torna-se necessário, visando-se a integração e a implementação de um trabalho coletivo. O respeito à diversidade no ambiente escolar facilita o trabalho em grupo, abrindo portas para um aprendizado maior e melhor, evitando constrangimento e derrubando barreiras desnecessárias. É importante que o aluno consiga desenvolver seu potencial de aprendizagem em um ambiente seguro, sem exclusões, que lhes permita contribuir para uma sociedade responsável, respeitosa e constituída por cidadãos críticos e atuantes. A chave para esta realidade consiste em aprender a conviver com os outros, reconhecendo seus semelhantes como idênticos em dignidade e direitos. É importante que a atuação dos professores, assim como a equipe pedagógica, torne-se visível essas diversidades, além de discutir diferenças. Essas experiências que ajudam a abordar o desconhecido com a informação necessária para quebrar os mitos e estereótipos que são a base da discriminação. Estes sujeitos sociais e políticos constroem a narrativa e a reivindicação de que as suas lutas, desigualdades e diferenças devem ser objeto de políticas públicas. Não basta o Estado, enquanto instituição política, jurídica e administrativa, e aos governos, enquanto a esfera pública responsável por administrá-lo, desenvolverem políticas sociais de combate à discriminação. É necessário dar oportunidades, minimizando as situações de desigualdade. Cabe ao educador propiciar ao seu aluno um ambiente que priorize e estimule o respeito à diversidade, ajudando a formar cidadãos mais educados e respeitosos, que se preocupam com os outros, possuindo o espírito de coletividade. Muito obrigado por participar do nosso trabalho. Agradecemos. Obrigado.